Estamos de volta ao canal do Núcleo Companhia das Índias, sejam muito bem-vindos. Continuamos assim a série de entrevistas Justiças em Xeque, abordando os temas da justiça e da jurisdição em várias sociedades e períodos da época moderna. Elisa Frühauf Garcia é a convidada do nosso quarto encontro. Com mestrado e doutorado em História pela UF, ela é, desde 2009, professora de História da América Colonial desse Instituto de História, onde atua como chefe do nosso departamento. Pesquisadora da Companhia das Índias, Elisa tem entre as suas especialidades a história indígena e com foco na região da Bacia do Rio da Prata. Assim, ela desenvolve pesquisas sobre territórios que vão desde o Paraguai até o atual estado do Rio Grande do Sul, com casos situados em várias temporalidades, desde o século XVI ao século XIX. Obrigado, Elisa. É muito bom estar aqui com você nessa nova atividade do nosso núcleo. Obrigada, Rodrigo. O prazer é meu de estar aqui participando dessa série Justiças em Xeque da Companhia das Índias. Estudar a convivência dos povos indígenas com outros poderes ao longo do tempo, isso nos faz perguntar sobre as relações entre a memória e a história dos índios nessa grande região da fronteira da qual a Elisa trata. Por isso, nós iniciamos essa entrevista com uma fotografia de Marcel Gautreaux, renomado fotógrafo francês que viveu no Rio de Janeiro desde a década de 1940 e que esquadrinhou várias regiões do Brasil. Essa belíssima foto que vemos, fruto do trabalho de Gautreaux, justamente nesses anos, retrata as ruínas da Igreja de São Miguel, em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, quando ele foi incumbido por Lúcio Costa de organizar o recém-formado Museu das Missões, projetado, aliás, pelo próprio arquiteto. O original da fotografia se encontra atualmente no Arquivo Noronha Santos, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o conhecido IPHAN. Como sabemos, o IPHAN, criado em 1936, visa preservar a memória e o patrimônio nacionais. No começo, isso se dava principalmente através do tombamento de bens materiais, num tempo em que as historiografias de vários países, inclusive a do Brasil, eram muito nacionalistas e progressistas, por assim dizer. Como exemplo dessa esperança num futuro nacional, em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, com um programa de desenvolvimento que incluía a construção de Brasília, como sabemos, campo, aliás, de outros trabalhos de Gautreaux. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, um reconhecimento, aliás, que no Brasil coloca atrás apenas de Ouro Preto e de Olinda, declarados patrimônios em 1980 e 1982, respectivamente. Como sabemos pelos trabalhos de François Hartog, o historiador francês, nessa década o afã patrimonialista e de memória passa a ocupar mais espaço no mundo e também aqui no Brasil. Podemos, assim, voltar às ruínas da igreja por meio da fotografia que vemos na tela. Essa imagem do exemplar em papel, ela já deixa entrever alguns problemas de conservação pelas manchas de umidade que apresenta. Mas também notamos nela os jogos de luz e sombra em preto e branco, a planície, a construção humana, sinalizando tudo isso um tempo bem anterior, que não existe mais. As ruínas, aqui fotografadas, nos fazem lembrar que ali viveram e atuaram os padres jesuítas, os índios guaranis, nas chamadas reducciones, ou reduções em português, como personagens de uma região permeada por disputas de poderes e de jurisdições, ou seja, de vários conflitos entre diferentes formas de se aplicar a lei e a justiça, em especial no século XVIII. Então nós perguntamos, Elisa, você poderia detalhar para nós esse contexto tão delicado que envolvia a ordem jesuítica, as monarquias espanhola e portuguesa e os diferentes povos indígenas nesse sul da América e destacando em especial como os índios se comportavam perante esses conflitos? Bem, para a gente entender esse período do século XVIII, é importante voltar um pouquinho, né, para o momento em que as missões foram constituídas
e um processo histórico que envolveu, desde o início, uma série de conflitos entre os povos nativos inseridos nas missões, os povos que habitavam as áreas ao redor, né, muitas vezes chamados índios não submetidos pela monarquia espanhola, e também portugueses e castelhanos. Tá? É importante a gente pensar a própria entrada dos jesuítas na América. Tá? Quer dizer, como a gente sabe, as monarquias ibéricas tinham como principal justificativa para sua presença na América a evangelização dos povos nativos. Essa evangelização começa com franciscanos e dominicanos na Mesoamérica. E por que ela não começou com os jesuítas na América Espanhola? Porque os jesuítas não existiam então. Né? Quer dizer, os jesuítas são uma ordem fundada em 1530. Então, quer dizer, quando a monarquia espanhola começa a evangelização da Mesoamérica, são as ordens que já estavam atuantes na Espanha, né, que se encarregam dessa atividade. E os jesuítas passam a ter uma importância muito grande nessa matéria através do Império Português. Tá? E no Brasil é muito significativo que eles chegam justamente com o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza, em 1549. Tá? E quando os primeiros jesuítas chegam com o Tomé de Souza, eles começam a evangelizar os povos nativos da costa do Brasil, do atual Nordeste e Sudeste, e também de São Vicente. E um dos principais objetivos desses jesuítas em São Vicente é, a partir dali, chegar no Paraguai. Tá? Eles querem que o Paraguai esteja considerado uma área de evangelização dos jesuítas vinculados à coroa portuguesa. Tá? A coroa espanhola não permite, né, e quem acaba iniciando efetivamente a evangelização naquele espaço são jesuítas vinculados à província do Peru. E, a partir do início do século XVII, esses jesuítas estabelecem uma série de reduções, como você falou anteriormente, né? Ou a gente, no Brasil, utiliza mais o termo missões. Né? Quer dizer, que são áreas fundadas para promover, ao mesmo tempo, a evangelização desses povos, mas também uma mudança no seu estilo de vida. Promover ali que eles adotem um estilo de vida mais vinculado aos costumes ibéricos, que é, na verdade, indissociável da vida de um bom cristão, de um bom católico, sobretudo. Tá? Não há uma diferença entre uma coisa e outra. E só para a gente já começar a fazer um vínculo com a lei, com o direito, né? Esse é um dos principais aspectos do direito nesse mundo ibérico do antigo regime. É a vida segundo os costumes da religião católica. Então, os jesuítas começam a atuar naquela área, mas essas missões, elas são muito rapidamente, já na década de 1620, atacadas pelos paulistas, que nós conhecemos como bandeirantes. E eles começam, então, a atacar e escravizar essas populações que estavam sendo aldeadas pelos jesuítas. Essas iniciativas eram completamente ilegais. Tá? Quer dizer, existiam, sim, exceções que permitiam a escravização dos índios, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, mas essas exceções nunca incluíram índios que já estavam aldeados, que já tinham sido inseridos na religião cristã, né, e que, portanto, já faziam parte da comunidade civil desses impérios. Então, os jesuítas moveram aí os instrumentos legais, tanto nas Américas como na Europa, né, para tentarem obter algum tipo de condenação desses paulistas, né, para evitar essas investidas futuras e também para reaver esses índios escravizados, para que eles fossem libertos e retornassem ao espaço das missões. Tá? Essas iniciativas dos jesuítas foram bastante bem-sucedidas na teoria, né? Eles conseguiram, junto ao Papa, junto ao monarca espanhol, a gente está no período aí de união das coroas, né? Quer dizer, eles conseguiram, junto às autoridades responsáveis por aquela jurisdição, que elas se comprometessem em tomar uma atitude contra os paulistas. Essa atitude, no entanto, nunca foi tomada. Tá? E em vários momentos, essas próprias autoridades admitiam que
Sim, elas entendiam, né, a posição dos jesuítas e dos povos indígenas como a correta, a que estava dentro da legislação vigente nos respectivos impérios, mas elas não tinham os meios necessários para aplicar essa legislação. Elas não tinham o domínio da força. E nem o interesse geopolítico tão importante naquele espaço, porque aquele não era um espaço central em nenhum dos dois impérios. E isso também é algo que indica, né, o interesse que essas monarquias vão ter naquela região. Interessante, Elisa, porque essa simbiose entre política e religião, da qual nós costumamos tanto falar na Europa durante a época moderna, como ela se materializa na América, especificamente nessa região que você começa a detalhar, de uma maneira muito territorial. Não é? Então, o exercício de várias jurisdições, né? Em última instância, a jurisdição é o direito de aplicar a lei e a justiça ali embutida nesses diferentes territórios, mas há ali uma interface, né, entre uma ordem que se estabelece cada vez mais religiosa em interação com duas monarquias. Nós sabemos que, especialmente em meados do século XVIII, tudo se torna mais quente, por assim dizer, não é? Portanto, estamos falando já de um contexto das chamadas reformas borbônicas na América Espanhola e das conhecidas depois, não é, reformas pombalinas pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo. Como é que ficam os indígenas nesses embates assim tão candentes no sul da América? Exato, Rodrigo. Eu acho que é muito interessante essa questão que você lembrou, né, dessa área como uma área de fronteira. Tá? Então, a gente tem ali um território que tem uma jurisdição espanhola, uma jurisdição portuguesa, essa jurisdição muda, né? Quer dizer, aquele é um território onde essas fronteiras, tenham sido elas delimitadas ou não, tá? Elas mudam com muita frequência, e nós temos também ali uma territorialidade indígena, temos as fronteiras indígenas. Em alguns casos, essas fronteiras indígenas, elas vão coincidir ou com a jurisdição portuguesa ou com a jurisdição espanhola. Em outros, não, no caso dos índios não submetidos, que mantêm a sua autonomia territorial, ainda que formalmente Portugal ou Espanha, tá, apresentem aquele território como seu. De fato, havia uma série de espaços onde não havia uma soberania efetiva de nenhum dos dois monarcas ibéricos. E aí, para a gente entender esse período do século XVIII, dos conflitos decorrentes da Guerra Guaranítica, né, a gente precisa retomar um pouquinho aquela história que eu estava contando antes. Por quê? Porque a ação dos índios naquele espaço é muito entendida por eles mesmos a partir da memória histórica, né? A memória histórica é também uma fonte importante do direito, né? Ela é o direito consuetudinário, ela é as coisas como elas sempre foram. E aí, por exemplo, naquela disputa que eu estava narrando, né, entre paulistas, jesuítas, né, e os povos indígenas que estavam sendo escravizados naquele contexto, como essa disputa foi resolvida, né? Com as milícias guaranis. Então, naquele contexto, os índios guaranis, que eram povos guerreiros, se associam aos jesuítas e se organizam em milícias que derrotam os paulistas na Batalha de Mimbororé, em 1641, e desde então os paulistas não têm mais coragem de voltar naquela região, tá? Tamanho foi a sua derrota. E essas milícias passaram a trabalhar para o monarca espanhol. Então, por exemplo, qualquer ataque de potências estrangeiras à região da Prata, né, essas milícias eram acionadas para defender o rei espanhol. Tá? Quando os portugueses fundam a colônia de Sacramento, em território espanhol, são as milícias que são acionadas para tentar expulsá-los daquela região. Tá? Então, a principal força militar da região platina, nesse momento, eram as milícias guaranis dos povos das Missões do Paraguai. E aí, então, no início da década de 1750, quando a notícia da assinatura do Tratado de Madrid, nesse contexto das reformas borbônicas e pombalinas,
chega àquela região, isso causa uma surpresa muito grande naquelas populações indígenas. E só aqui recapitulando, porque talvez nem todo mundo saiba, nem todo mundo se lembre, né, ainda que seja um conteúdo muito comum na escola, etc., né, o Tratado de Madrid previa justamente a troca entre a colônia do Sacramento, da parte de Portugal, por 7 dos 30 povos das missões da parte da Espanha. Dentre esses 7 estava justamente São Miguel, que você mencionou no início da nossa entrevista, que então foi um dos nossos primeiros patrimônios, né, um dos primeiros patrimônios históricos reconhecidos pela Unesco no Brasil, mas ele é, na verdade, de origem espanhola, né? Ele é, na verdade, uma dessas missões fundadas por jesuítas e índios guaranis. Então, no Tratado de Madrid, quando 7 dessas missões, incluindo São Miguel, né, deveriam ser entregues pelos espanhóis aos portugueses, isso gera uma situação bastante conflitiva entre os povos guaranis que habitavam aquelas regiões. Essa situação de consternação, ela atinge não apenas esses 7 povos, mas também os demais, sobretudo os mais próximos, porque esses povos tinham relações de parentesco, porque os povos que não estavam localizados naquele território, né, materialmente, eles tinham interesses lá, muitas vezes, por exemplo, alguns dos mais importantes ervais estavam localizados naquele território, e nós sabemos como a erva mate era importante, tanto para consumo quanto para comércio. Então, os índios começam a reagir a essa notícia. Eles reagem de várias maneiras. A forma mais conhecida foi a Guerra Guaranítica, que é a dimensão onde uma parte, então, desses índios resolveu enfrentar os exércitos ibéricos. O que significava enfrentar os exércitos ibéricos naquele contexto? Significava não deixar esses exércitos entrarem nos povos, entrarem nas reduções. Essa foi uma das dimensões nas quais os índios reagiram ao tratado. Uma outra, que é bastante conhecida pela historiografia, mas é pouco conhecida pelo público em geral, foi, na verdade, as negociações que esses povos indígenas conduziram através de cartas. Tem um trabalho bem importante nesse sentido, que é do Eduardo Neumann, que trabalha especificamente com essa escrita guarani que se desenvolveu nas reduções, que é uma experiência completamente colonial, porque os povos guaranis não tinham escrita, antes do seu contato com os europeus, então ela se construiu ali naqueles povos do Paraguai. Algumas das lideranças indígenas escreveram cartas ao monarca, tentando, então, fazer com que ele mudasse de ideia. E nessas cartas, elas demonstraram a sua visão, dessa memória histórica e do seu direito a estar onde elas estavam, dizendo que, na verdade, aquelas reduções eram mercês que o monarca tinha concedido pelos serviços prestados. E aí eles retomavam essa história que eu narrei anteriormente. Eles retomaram, não, mas nós sempre estivemos ao lado dos espanhóis contra os portugueses. E agora, como é que aconteceu essa mudança de lado e tudo que nós fizemos é desconsiderado? Estou prestando atenção, como você narrou agora um caso, e mencionou o trabalho do Eduardo Neumann, que fala, em suma, de uma mestiçagem cultural, de uma apropriação de um elemento da cultura europeia por uma cultura nativa, mas como que essa escrita, e associada à guerra e também a estratégias de negociação, ela vem corroborar uma ação bastante ativa desses povos indígenas em conflitos sobre os quais, normalmente, nós só ouvimos falar das forças beligerantes europeias ou da poderosa ordem religiosa. Então, faz muita diferença esse tipo de abordagem em que os índios guaranis, aldeados, são associados também aos charruas, se não me engano, minuanos. Eu estou aqui com o seu livro, que resultou da tese de doutorado, e aprendi muito sobre essas histórias, quase que como sendo contadas de um outro jeito, com uma participação bastante ativa dos povos nativos. Eu acho que esse é uma das principais contribuições desses trabalhos mais recentes que enfocam a temática indígena. Eu acho que a gente vai falar disso novamente mais tarde,
mas assim, como esses trabalhos efetivamente colocaram mais um agente em narrativas históricas já muito conhecidas. Nesse contexto, onde é que eu acho que essa tese contribuiu mais para pensar a agência dos nativos, né? Quer dizer, até então a gente tinha uma visão desse contexto dos conflitos da Guerra Guaranítica, com os índios fazendo uma oposição frontal e monolítica aos portugueses. E aí, quando eu fui pensar essa agência, fui consultar arquivos localizados tanto na América como na Europa, arquivos portugueses, arquivos espanhóis, arquivos dos jesuítas, né? Eu comecei a perceber que isso era também só uma parte dessa história, porque o contexto da aplicação do Tratado de Madrid na área das reduções, ele foi um contexto muito conflitivo e um contexto onde as alianças e as memórias históricas mudavam o tempo todo. E aí a gente vê também a relação desses povos com essa memória, mas como essa memória estava também muito relacionada às suas expectativas de futuro. Tá? E a gente vê esses agentes que eram agentes muito familiarizados com o mundo do antigo regime. Tá? Então, como você acabou de lembrar, a questão da escrita, ou seja, uma série de instrumentos que foram aprendidos na relação colonial, foram também apropriados por esses grupos para serem utilizados em prol do que eles consideravam que eram os seus direitos. E eu acho que isso já é uma contribuição muito interessante dos trabalhos nessa área, porque eles complexificam essa relação colonial que até então era muito apresentada apenas como perdas, tá? E no fim os índios sempre desapareceriam. E, Isa, só para complementar esse assunto sobre o qual nós estamos conversando, como é que ficam os estatutos dos respectivos indígenas ante as reformas borbônicas ou pombalinas nas Américas espanhola e portuguesa? Eu lembro aqui, por exemplo, do livro da nossa colega, também pesquisadora da Companhia das Índias, Ângela Domingues, Quando os Índios Eram Vassalos, né? Um trabalho clássico já a esse respeito. Quer dizer, não obstante todas as negociações e reações, houve uma tentativa de enquadramento jurídico dos povos indígenas, sobretudo nessa segunda metade do século XVIII. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, o tema, sobretudo, né, partindo da questão pombalina, ele tem muita relação com o que a gente está discutindo do Tratado de Madrid. Até o momento, a gente discutiu mais o Tratado de Madrid na área sul da América Portuguesa, né, mas a gente tem que lembrar que esse tratado, ele abarcava, né, ele deveria demarcar toda a fronteira da América do Sul entre o Império Espanhol e o Império Português. E essa fronteira era majoritariamente habitada por quem? Ela era majoritariamente habitada por povos nativos, com diferentes graus de relacionamento e inserção nos impérios ibéricos. Então, o Diretório Pombalino para as populações nativas, ele se constrói nesse contexto. Ele se constrói num contexto de disputa, né, com o Império Espanhol pela lealdade desses povos nativos. E aí a oferta de uma série de elementos que eram considerados vantajosos dentro da perspectiva portuguesa. Esses elementos eram elementos que aproximavam a condição de vassalos dos povos nativos a uma condição semelhante ou igual, segundo os projetos, das que os portugueses usufruíam. E aí um outro aspecto que é importante a gente lembrar, eu acho que a gente pode retomar ele mais adiante também, né, era o que era esse estatuto dos índios nesses impérios, sobretudo dos índios que se chama índios coloniais, né, ou seja, os índios que viviam dentro das estruturas de poder desses impérios. Ser índio naquele momento era, sobretudo, uma categoria jurídica. Mais do que o que a gente pensa hoje em dia, a gente associa a uma alteridade cultural radical, né? Então, o índio é alguém que tem uma cultura que você rapidamente identifica como diferente da sua, diferente da população majoritária. Esse não era o sentido de ser índio naquela época. Então, os índios eles tinham um estatuto específico e o que dava o pertencimento a esse estatuto não era usar um cocar, não era, né, qualquer outro sinal diacrítico. Era, na verdade, a sua origem.
né? Eram os seus pais, os seus avós, né? Como acontecia com os outros segmentos daquela sociedade, né? Que era uma sociedade bastante compartimentada, você não tinha uma homogeneidade da população. Então, a legislação pombalina vai chegar e vai oferecer para esses súditos uma condição de igualdade. Vai dizer, ó, vocês vão ser não só vassalos, porque aqueles inseridos já eram vassalos desde os primeiros contatos, mas vocês vão ser vassalos iguais aos portugueses. Então, vocês não vão ser mais submetidos a nenhuma restrição, as restrições que quem conhece bem a época moderna sabe, né, os estatutos de sangue. Então, a política pombalina, ela vem nessa linha e ela foi bem recebida por muitos desses povos, né? E aí entra também a questão que eu discuti no meu trabalho, quer dizer, esses povos que estavam lá na Guerra Guaranítica e que estavam diante de uma situação extremamente difícil, né? Muitos deles acharam que as propostas dos portugueses eram propostas interessantes naquele contexto. E aí é importante também pensar, esse é um tema que eu acho que cada vez a gente pensa menos na história, mas ele é muito relevante, é a questão das pessoas, né? De quem está à frente dos processos. Quando, na verdade, o Império Português manda, né, para aquela região o Gomes Freire de Andrada, ele, na verdade, sabe quem ele está mandando. Né? Quer dizer, ele manda uma pessoa que era um funcionário extremamente capacitado e que desenvolve essa política muito de acordo com o que o Marquês do Pombal queria. E ele é muito bem sucedido. E aí vem a parte do meu livro que eu mostro esses índios que aceitaram migrar para o Império Português e fazer parte de uma outra história. Né? Eles, na verdade, negociaram a sua lealdade e, nesse sentido, eles negociaram também as suas memórias. E aí, voltando àquela questão dos paulistas e dos conflitos, né? É interessantíssimo como o Gomes Freire e os índios que estão negociando com eles são hábeis em reconstruir essas memórias. Porque o Gomes Freire fala que os paulistas não têm nada a ver com os portugueses, que aquelas eram ações passadas, independente daquelas pessoas, mas que os portugueses vinham com outro tipo de plano, com outro tipo de projeto, e nessa renegociação das memórias, eles vão também negociando um caminho que possibilita que esses índios venham habitar o Império Português, né, e conservem a sua dignidade nesse processo. Né, de acordo com o que os sujeitos pensavam naquela época, de um contexto que está muito bem documentado. Né? Então, essas negociações elas estão documentadas, aí, eventualmente, alguém pode pensar, mas quanto realmente os índios escreviam para a gente conseguir ter a voz deles naqueles documentos. Nesse caso, como eu já mencionei antes, alguns escreviam, né? Então existe a voz, mas também a voz daquele que escreve está colocando ali não necessariamente a voz da comunidade, ele está colocando ali a voz dele, a voz daqueles que estão mais perto dele, né? Também a gente tem que cuidar para não interpretar essas visões nativas de uma maneira ingênua, né? Que a visão de um sujeito representa a coletividade, né? Não é assim, na verdade, em nenhum grupo. Mas, por outro lado, também é muito interessante como os próprios agentes portugueses envolvidos nesse processo, como Freire é um deles, mas outros, narraram, né, nos seus diários, na sua correspondência com a monarquia, esse processo de negociação com os nativos. Então, a gente tem diálogos inteiros transcritos nesses diários. Então, eu disse isso, e aí o cacique respondeu aquilo, e aí porque o cacique respondeu aquilo, eu repensei o que eu tinha dito. Então, toda essa negociação está muito bem registrada nesse material. Parece que nessa entrevista os termos memória e história estão o tempo inteiro presentes e com diferentes faces, né? Vou tentar recapitular um pouco. Começamos com uma fotografia produzida no âmbito do Instituto, né, de Patrimônio, num momento, né, de consagração depois daquele espaço no século XX como patrimônio mundial, e justamente querendo preservar uma memória, mas que na fotografia aparece sem pessoas. No entanto, né, você nos explica que atrás da fotografia há um drama histórico, né, muito candente
e conflitivo que respalda, né, aquelas construções, né, que hoje seriam monumentos patrimoniais, etc. E você, nas suas respostas, vem trazendo a importância das memórias indígenas, e é importante também a gente lembrar que, mesmo no âmbito europeu, não havia ainda uma concepção de história tal qual nós conhecemos desde o século XIX em diante, com suas infinitas metamorfoses, né? Também era um tempo de memórias da parte europeia, né? São raros as histórias ainda consagradas, por exemplo, no caso do Brasil, né? Que temos a história de Frei Vicente do Salvador, a história da América Portuguesa, do Rocha Pita, mas são esforços muito isolados, que não querem dizer de uma mentalidade mais coletiva para se pensar a questão da memória e da história. No entanto, você é uma historiadora que vem para nós fazer até essa distinção, e uma distinção que se coloca nos tempos presentes também, não é, Elisa? Porque fazer história desses povos indígenas localizados numa determinada região da América, lembrando que você já estudou também a região do Paraguai, não é? Se não me engano, inclusive com estudos específicos sobre as mulheres indígenas, vamos já te ouvir falar sobre isso. Não é apenas resgatar a memória, não é? Mas sim historicizar as ações desses povos como agentes políticos, com estatutos sobre os quais eles se confrontavam, moviam, questionavam ou aceitavam. Rodrigo, eu acho que você toca numa questão que é bastante importante nas discussões agora aqui da contemporaneidade, mas eu acho que a gente pode também retomar um pouco a presença ou o lugar do Brasil nessa discussão. A história dos índios no Brasil, ela é muito recente. Hoje em dia, ele é, sim, um campo respeitável, dentro da produção do conhecimento histórico, mas até recentemente ele era um campo inexistente. Eram pouquíssimos autores, pesquisadores que se dedicavam a ele, e eles tinham muita dificuldade de se colocar nas discussões que animavam a nossa historiografia, digamos assim. Agora, isso era uma situação muito específica do Brasil, porque se a gente pensar no que estava acontecendo em outras áreas da América, tanto a América Espanhola como a América Inglesa e Francesa, essas áreas têm uma tradição de etnohistória, do estudo dessas populações indígenas como agentes, sobretudo vinculados ao processo de implementação dos impérios europeus nesses espaços, que é muito frutífero e é muito antigo. Então, assim, retomando, parece até inusitado a gente pensar isso hoje em dia, mas até recentemente se pensava na implementação do Império Português no Brasil sem considerar a relação com os povos nativos. Então, como se, na verdade, essa terra fosse uma terra desocupada. E no caso da América espanhola, inglesa, francesa, quer dizer, já desde os anos 70, a gente pode pensar, existiam tradições muito importantes para pensar essa relação com os impérios europeus, e também, aí, sobretudo, no caso da América espanhola, para pensar essa condição do índio colonial que eu já mencionei anteriormente. E aí, quando no Brasil a gente começou a aprofundar essa questão e começou a fazer trabalhos efetivamente de etnohistória, nós resgatamos muito dessa tradição, dessas discussões que já estavam em andamento em outros espaços. E essa discussão, como eu já mencionei o termo várias vezes na entrevista, é uma discussão da etnohistória, que é, na verdade, uma tentativa de utilizar metodologias e fontes de várias disciplinas para pensar a agência histórica desses povos nativos que deixaram poucos registros escritos. Agora, no Brasil, paralelamente a isso, essa tradição já consolidada, mas muito recente, de etnohistória, a gente também começou a acompanhar uma discussão bastante global, no sentido da produção de um conhecimento decolonial. E, nesse processo, uma relação muito grande com as demandas desses grupos no presente, onde a memória ou onde os usos do passado
tem um lugar bastante importante na construção de demandas por reparação histórica, tá? Que é um processo bastante legítimo e importante, mas ele não necessariamente atende aos mesmos objetivos que uma etnohistória mais produzida em ambientes acadêmicos, vinculada a pensar esse processo histórico, onde os índios são um agente que, junto com os demais, constrói um processo cuja linearidade com o presente não existe. Eu queria te ouvir justamente sobre esse assunto com exemplos dos seus estudos sobre cultura material, porque eu tive lendo o capítulo que você escreveu no livro organizado pela Heloísa Gesteira, né, a respeito da viagem do Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, né, e lá no início do século XVI, mas o que importa é que ali você traz exemplos, se não me engano, de cotas de malha achadas ou mantos que hoje estão em museus europeus, mantos indígenas, e são artefatos que são registros de memória, não resta dúvida, mas que também podem ser historicizados dentro da perspectiva de estudo sua. Então, você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, comento com muito prazer, porque esse é um tema fascinante. Ele é um tema que nos ajuda a exemplificar o que eu estava comentando antes sobre a etnohistória, né? Quer dizer, quais são as fontes que nós podemos usar para pensar a agência dos povos nativos e como nós podemos pensar essas relações que se estabeleceram há séculos atrás, né? A partir da lógica daquele período, do que elas significavam para aqueles agentes. Um tipo de objeto fascinante desse período são esses mantos tupis que você mencionou, né, que são capas belíssimas, que eram feitas provavelmente para rituais cerimoniais entre os povos nativos. Não é muito claro qual era o uso, né, daqueles objetos aqui, mas eles caíram no gosto desses europeus que chegavam na costa atlântica do Brasil, assim como outros objetos etnográficos que podiam servir, né, ao propósito, sobretudo, dos gabinetes de curiosidade, então tão em voga na Europa. E hoje em dia não existe nenhum desses mantos no Brasil, tá? A gente não tem muita certeza de quantos existem, cada autor menciona um número diferente, até onde eu pude perceber das minhas leituras, mas seriam em torno, assim, muito poucos, talvez 10 no máximo. E aí, esses mantos, o que a gente consegue recuperar da história desses mantos é que muitos foram utilizados em relações diplomáticas com os europeus. O exemplar mais bem conservado desses mantos está localizado em Copenhague, né, no Museu Histórico da Dinamarca. A gente não consegue dizer com certeza a história desse manto, porque ao longo do tempo, né, esse é o problema, às vezes, de lidar com cultura material, a história da peça acaba se dissociando da peça em si, mas até onde foi possível recapitular a história desse manto, ele teria sido um presente, né, que os povos nativos de Pernambuco, um grupo, né, de nativos de Pernambuco, teria dado ao Maurício de Nassau. Então, numa tratativa diplomática com o governador colonial holandês, eles teriam presenteado o Maurício de Nassau com esse manto. Tá? E aí a gente vê uma agência política desses povos, né, que usavam esses objetos que eles sabiam que eram objetos cobiçados, para, então, selar relações políticas com os europeus que eles consideravam como importantes. Mas um outro aspecto fascinante que a gente pode pensar desses mantos também é que esse manto de Copenhague, acho que faz uns 20 anos por aí, né? Ele foi submetido a um exame minucioso, né? E foi encontrado que, além das penas, né, de aves que existiam na costa do Brasil, também foram utilizadas penas de galinha
para confeccionar esse manto? Nós sabemos que não existiam galinhas no Brasil, mas nós sabemos também que elas chegaram muito cedo, elas chegaram junto com o Pedro Álvares Cabral, né, e gostaram muito daqui, né, se reproduziram com muita facilidade e foram incorporadas pelos povos nativos muito rapidamente. Então, eles pegavam essa pena da galinha, pelo menos é o que a gente sabe, a partir daquele manto, né? Tingiam essa pena com o pau-brasil, né? E passavam a utilizar essa pena para a confecção dos mantos. E um outro também que é fascinante é o manto que está no Museu do Quai Branly, em Paris, né? E, além das penas, ele também é decorado com miçangas. Miçangas que nós todos sabemos que os índios obtinham através do escambo. Tá? Então, a gente vê a incorporação de elementos trazidos pelos europeus nessas técnicas nativas e um diálogo estabelecido entre esses grupos ou representantes desses grupos, né? Quer dizer, como aquilo que eu falei antes, ninguém representa o grupo inteiro, eram, na verdade, indivíduos, sujeitos históricos, mas com origens, né, europeias ou americanas, digamos assim. Na linha interpretativa do Gruzinski, então, não é? Esses objetos, eles não são menos legítimos porque aparecem constituídos por um hibridismo cultural. Também esse hibridismo é muito rico de ser estudado. E acho que você toca também um outro ponto muito rico de análise para todos nós historiadores, que é perceber a trajetória de um artefato, não é? Seja um objeto escrito, um livro, mas para os meus casos de estudo, seja um manto, né? Mantos, como você trouxe alguns exemplos agora para nós, como entender a trajetória e as matrizes dessa passagem de um ambiente a outro e de um continente a outro, nos casos que você citou, como isso é importante para perceber o sentido da produção de um determinado artefato, para que ele foi usado, para uma troca, uma relação diplomática, no caso, no sentido amplo, né? E como é que ele vai parar no museu, não é, contemporâneo europeu, no caso. E acho que ainda falta, nesse aspecto da relação entre a memória e a história, queria te ouvir sobre as mulheres, porque, afinal, você organizou um livro com a Georgina Santos sobre as mulheres no Atlântico, no espaço atlântico, né? Mas você orienta e já estudou sobre casos de mulheres indígenas, como é o Estatuto da Mulher Indígena, se podemos generalizar assim, nessa conjuntura que você trabalha em especial. O tema das mulheres indígenas é um tema fascinante, porque ele nos permite aprofundar ainda mais certas questões sobre a história dos povos nativos. E relembrando aqui, é sempre uma história que acontece em contextos de contatos e reformulações culturais. Isso é uma dinâmica que, como você lembrou do Gruzinski, né, concordo plenamente, quer dizer, essa é a dinâmica histórica, essa é a dinâmica da mudança, da reapropriação, e aí que você vê a agência desses sujeitos, né? O que eles escolhem copiar, o que eles não gostam, o que eles recriam, o que eles reinterpretam nesse momento, né? E geralmente em contextos políticos, no contexto real onde essas pessoas viviam. E esse tema dos povos nativos, como eu falei, né, ele tem se desenvolvido bastante nos últimos 20 anos no Brasil, ele tem uma tradição muito maior na América Hispânica, mas também na América do Norte, América tanto inglesa como francesa. Já, no entanto, o tema das mulheres nativas não tem uma tradição tão antiga. Tá? O tema das mulheres indígenas tem uma tradição muito mais antiga numa perspectiva tradicional da mestiçagem, de que essas mulheres teriam sido a origem desses estados nacionais e das suas respectivas identidades. Tá? E aí o tema por si só é fascinante porque ele nos permite conectar a América ou às vezes até conectar o mundo global em relação à Europa. Porque a mesma história se repete em outros espaços, como a Índia, por exemplo. Então, quer dizer, como a relação começa, a relação surge, né, da chegada de homens europeus, né,
que casam nos moldes da terra com mulheres nativas, e daí, né, se origina o que somos nós, entre aspas, claro. Então, a gente tem, no Brasil, a mais famosa é a Catarina Paraguaçu. A gente tem outros exemplos famosos regionais, como a Bartira, em São Paulo, tá? Mas essas histórias são muito semelhantes, por exemplo, com a história da Pocahontas nos Estados Unidos. Então, assim, essas narrativas, elas eram narrativas muito consolidadas na historiografia, nas artes plásticas, no senso comum, né? Mas a gente não tinha ainda uma visão mais recente sobre esse tema, baseada nas preocupações da etnohistória e também da história das relações de gênero, que hoje em dia norteiam grande parte da nossa produção acadêmica. Então, eu comecei a me interessar por esse tema, e aí comecei a aprofundar as minhas leituras sobre outros espaços, tá? E aí eu acho que é extremamente frutífero, porque eu acho que o mais importante não, mas uma das coisas mais importantes, eu acho, da historiografia que a gente produz no Brasil é pensar o espaço que a gente está falando num contexto global. Quer dizer, para a gente conseguir efetivamente se posicionar no que éramos nós, no que era esse espaço, naquele momento de expansão ultramarina, né? Porque nós lidamos também com uma tradição de uma historiografia muito nacionalista, e nisso projeta para o passado um espaço ou questões que não existiam, tá? Isso é muito óbvio, claro, mas a gente vê que isso subrepticiamente, muitas vezes, se coloca em percepções sobre o nosso passado, que o nosso passado vale por ser nosso, né? E não é bem isso, nós como historiadores sabemos que o nosso passado é parte desse contexto global. Você recentemente pesquisou no Instituto Max Planck, em Frankfurt, na Alemanha, e vem se aproximando dos estudos de história do direito. Você poderia comentar um pouco, essa é a nossa última questão, sobre essas transformações vividas nesse campo da história do direito e como ela se relaciona com o seu interesse sobre os povos indígenas da época moderna? Então, realmente, eu tive como pesquisadora visitante no Max Planck, em Frankfurt, no início do ano de 2018, e foi realmente uma experiência muito enriquecedora para mim. Tá? É realmente um espaço dedicado à pesquisa da história do direito, e eles têm diferentes departamentos lá. O departamento ao qual eu estava vinculada é um departamento muito vinculado à história do direito no mundo ibérico, tá? Não exclusivamente, mas sim com muita ênfase nesse espaço. E aí a percepção do mundo ibérico é uma percepção desses impérios como um todo, né? Uma perspectiva atlântica, tanto europeia como americana, em alguma medida asiática, que acaba que não tem ainda tantos trabalhos produzidos sobre o tema, mas se inclui, né, nos interesses do Instituto. E o Instituto, ele tem desenvolvido muito a linha do direito indiano. Para a gente aqui no Brasil, isso não é tão comum, nós não falamos muito em direito indiano, mas essa é uma expressão e é uma linha, um campo de estudos muito presente na América Hispânica e também na própria Espanha. O direito indiano não é o que pode parecer a princípio, né, um direito sobre os índios, né? Quer dizer, o direito indiano é esse direito que surge nas Índias de Castela, ou seja, que surge na América Espanhola no período da época moderna, né, no período no qual esse espaço fazia parte do Império Espanhol. E aí o grande interesse do Instituto é justamente a multinormatividade desses espaços, ou seja, espaços onde você tinha diferentes noções de direito que conviviam ali, às vezes de maneira conflitiva, às vezes de maneira mais voltada à negociação, e muito qual o papel que o direito europeu desempenhou nesses espaços. Tá? Ele foi um direito que foi simplesmente transferido da Europa para a América, ou ele foi modificado na América, quem foram os agentes dessa modificação? E essa discussão é uma discussão que já tem uma linha consolidada de autores, ela chegou para a gente mais através dos trabalhos do Antônio Manuel Espanha,
Mas enquanto ele estava fazendo os trabalhos dele sobre o Império Português, né, quer dizer, outros autores estavam aí pensando as mesmas questões para o Império Espanhol, para os impérios europeus globais, e é uma discussão, e isso eu também acho importante a gente destacar, com bastante presença de intelectuais americanos, latino-americanos, né? E aí eu gostaria de citar o Victor Talvans Oate, Casuísmo e Sistema, que é um livro fundamental para essa discussão, e aí levanta outra questão que eu acho importante a gente ter em mente, tá? E a minha experiência no Instituto foi muito importante nesse sentido também. O Instituto quer trazer latino-americanos para a discussão, ele quer promover a nossa presença lá, quer dizer, para que a América Latina não seja apenas um lugar que receba e que siga discussões em andamento, mas que a gente possa produzir conhecimento e participar dessas discussões. E a questão da história das mulheres nativas é realmente fantástica para a gente pensar esse processo de disputa de normatividades, né, e de construção de um direito colonial. E é importante a gente pensar também essa concepção do direito, né, que são, na verdade, as noções com diferentes origens que permeiam o certo e o errado nessas sociedades. Tá? Não é uma sociedade baseada numa visão positivista da lei, que existe uma lei que deve ser cumprida por todos e para todos. A lei é uma figura mais nessa concepção mais ampla do direito. E aí o direito não só nas suas fontes, mas também nos seus agentes. Tá? Quem é agente do direito, né? Quem decide, quem atua na resolução de conflitos, por exemplo. E aí, essa questão da história das mulheres é fantástica, como eu tinha falado anteriormente, né? Porque elas têm uma história que é uma história bastante diferente da história dos homens nativos. A gente tem uma série de lugares da sociedade americana, da época moderna, inclusive a brasileira, que eram espaços específicos da presença dessas mulheres. Um deles é o que eu mencionei anteriormente, um deles é o lugar de mulheres, companheiras desses europeus que vinham para a América, elas eram agentes, muitas vezes, pelas quais esses sujeitos se integravam na sociedade colonial, mas não só nos primeiros contatos, isso foi assim, né, durante, enfim, séculos, me arrisco a dizer. E aí, mas como é que, na verdade, também não é só um indivíduo, não é uma mulher, mas é toda a família, todas as redes, né, que sustentam essa pessoa, quais são os interesses vinculados nessas relações, até, por outro lado, uma parte mais voltada também à história social do trabalho, tá? Porque grande parte do trabalho efetivo desempenhado nessas sociedades foi desempenhado pelas mulheres, desde as tarefas domésticas, e o que significava a tarefa doméstica naquele momento, o que o trabalho doméstico pressupunha também um acesso completo àquela pessoa, incluindo, por exemplo, relações sexuais, que é um tema bastante delicado, né? Mas isso era uma visão bastante disseminada naquela época, e aí eu sempre gosto de lembrar, não só na América, mas na própria Europa, você trabalhar como criada na casa de alguém na Europa, na época moderna, pressupunha também uma certa intimidade, muito além do desempenho estrito, né, de atividades de limpeza, cozinha, enfim, etc. Até a própria relação com a cultura dos povos nativos, porque a gente também deve lembrar que uma série de atividades entre os povos tupis eram desempenhadas pelas mulheres. Tá? E aí a gente vai entrar num outro tema que eu estou, assim, aprofundando agora, porque essa é uma pesquisa em andamento, mas é a relação entre o lugar dessas mulheres, o trabalho dessas mulheres e a cultura material da nossa sociedade colonial. Né? Porque grande parte dos objetos que faziam parte daquela cultura material das pessoas, enfim, que não tinham grandes posses, das pessoas, né, que não tinham acesso a esses bens vindos da Europa, ou seja, que eram a maioria, era uma cultura material de cerâmica, era uma cultura material produzida por essa mão de obra feminina. Elisa, foi impressionante como você conseguiu, né, em conversa comigo, lógico,
tocar em vários temas interrelacionados com a questão da justiça, da jurisdição, da história do direito. Eu estava listando aqui, né, os conceitos de memória, de história de lá de trás e do nosso tempo contemporâneo, né, o Estatuto dos Índios, e em específico das mulheres indígenas nessa sociedade colonial, em especial no século XVIII, a questão dos artefatos, da cultura material, né, e como que os assuntos se imbricaram, né, um ao outro no decorrer da entrevista. Então, te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, Rodrigo, obrigada. Para mim foi um prazer estar aqui hoje conversando contigo, e é muito legal que, quem sabe, agora a gente está passando isso para um público mais amplo, né, que queira também saber um pouco mais sobre os índios na época moderna. Isso, estamos aqui deixando a nossa memória também como historiadores. Queria pedir ainda para o público que se inscrevam, os interessados no nosso canal da Companhia das Índias, que acompanha as nossas postagens também no Instagram. Estamos todos querendo compartilhar nesse momento. Muito obrigado.